Eu acho que queria esclarecer um pouco, acho que é um pouco de confusão aqui sobre alguns termos, tá? Identificação, registro. Primeiro, essa questão do Wikileaks, Amazon. Nenhuma rede é melhor do que o mundo onde ela está. Então, por que o Amazon resolveu? Talvez por pressão daqui ou dali. Né? Também, regulamentação nenhuma iria dizer assim, você deixa aí e não informa para ninguém. Acho que... Quanto a essa questão da Cicarelli também, já que tu colocou esse assunto, acho que foi um caso na esfera civil. Né? Então não houve nada na esfera penal. E a dificuldade é só técnica no fato de que não dá para bloquear um vídeo. É muito difícil implementar os bloqueios. Mas voltando à questão da identificação, que essa palavra acaba sendo o cerne da discussão. Né? E faz muito, está constante no projeto de lei. Eu queria um pouco fugir desse projeto e entrar mais na discussão do dia a dia. Então, o que acontece? A polícia, o judiciário, o Ministério Público trabalham com aquilo que a sociedade lhes dá, com a lei, com os recursos. Então, o mesmo internauta que diz, eu não quero registro nenhum. Perfeito, é assim que é para funcionar, é assim a regra do jogo, mas e se amanhã ou depois, nós temos que sempre prever essa possibilidade, alguém te ameaçar pela internet? Então, não vale o discurso de dizer, não, mas a polícia tem outros meios de investigação. Não, aquele fato só ocorreu pela internet. A pessoa entrou de algum lugar, mandou um e-mail te ameaçando. Não há nenhum registro em outro lugar. Não adianta eu sair para lugar nenhum buscar a câmara de vigilância, porque eu não tenho sequer um suspeito. Isso não é identificação. Ou seja, eu registrar, deixar armazenado os endereços IPs que a pessoa usou para se conectar, isso não requer identificação prévia, ou seja, não vai impedir a criatividade da rede, mas vai permitir que o Estado consiga ter alguma atitude de repressão, que é o que a vítima quer. Quando ela vai procurar a polícia, ela já sabe uma situação tal, olha, tem um caso aqui, primeiro eu não sei nem quem é, né? E isso a gente vê hoje bastante na esfera da juventude. A juventude se arrisca talvez um pouco demais, costuma ir para festas, fotografar momentos íntimos. Quando se vê, um relacionamento depois se rompe, quando se vê, tem fotos na internet, né? É uma vida de uma pessoa que é jogada fora. Tem que recomeçar toda uma vida, se mudar. Né? Então, falar em registro zero não faz sentido, a não ser que a gente resolva isso. Olha, deixa acontecer, a internet vai ser como chamam, né, o www é Wild West, né, o Oeste Selvagem, seria a explicação da sigla, né? Então eu vejo que há uma confusão nesse debate. Quando o provedor de acesso armazena IP tal, conectou na rede tal hora, ainda que tu colocaste, aquilo seja variável, principalmente se a pessoa usa uma linha de escada, ou o próprio aparelho 3G vai mudando o endereço IP que ela recebe, ainda assim é possível com essa informação rastrear e identificar. Mas a pessoa que é o dono do IP não é responsável por aquilo. Tudo bem, mas isso é a investigação policial, é o trabalho do judiciário que vai fazer, ele vai ser ouvido. Né? Esse equipamento dele, dependendo da gravidade, vai ser apreendido para ser submetido a uma perícia, saber realmente, olha, aqui, de fato aquela pessoa foi invadido, teve um vírus que foi instalado na máquina dele, certo? E essa pessoa que invadiu fez uso da sua máquina para mandar mensagem, para fazer outras coisas. É uma tentativa já de corrigir essa suposta falha, é justamente a identificação nas lan house. Né? Uma tentativa. Sim, seria uma alternativa, mas eu gostaria de voltar mais na parte mais básica, ou seja, que é o provedor de acesso, não falei ainda do provedor de serviços, que é uma outra situação, mas o provedor de acesso, saber, olha, este IP na data, hora tal, pertencia ao fulano de tal. Por quê? Porque isso permite, pelo menos, que uma investigação possa ser começada. Sem isso, e aí fica a discussão que eu acho bastante difícil de aceitar, de não ter log nenhum, né? E a outra é do tempo. Então, se você diz assim, são só 6 meses, a gente tem que sempre pensar o seguinte, a vítima, às vezes, demora para denunciar. Então, aqui no Brasil não, mas eu vi um caso nos Estados Unidos, em que não foi caso de internet, mas uma vítima de abuso sexual demorou 20 e 30 anos para fazer a denúncia. Claro que aqui é um caso excepcional, mas a vítima às vezes demora para denunciar. Então, vamos dizer que essa pessoa tenha sido ameaçada, não vou fazer nada. Passou 6 meses, ela foi ameaçada de novo. E ela resolve fazer registrar uma ocorrência, ou ir buscar uma autoridade pública para denunciar.
Se nós aceitamos que são 6 meses, por exemplo, nós estamos decretando, olha, para esses tipos penais aqui, a decadência é 6 meses, a prescrição é de 6 meses. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso no sentido de garantir que o Estado tem a condição de proteger o cidadão. Aí quando a pessoa vai, olha, eu fui ameaçado, criaram um perfil falso meu numa rede social, tiraram fotos, divulgaram fotos na internet, fotos que eram íntimas minhas. Então, a pessoa quer uma resposta para isso, certo? Então, essa questão do tempo, ela é bem profunda nesse sentido. Mas eu não estou identificando ninguém. Lembrando que nós já temos hoje mais de 50 anos de sistema telefônico. O sistema telefônico sempre armazenou o registro das ligações. Há algum problema sério de rastreamento de pessoas? Aqui e ali você vê. Mas o sistema como um todo funciona bem. Por que não se pode adotar a mesma sistemática, o mesmo princípio? Por que essa reação tão grande? Porque quando eu armazeno o IP da pessoa, não estou dizendo, você não pode fazer nada. Não, estou dizendo, o seu IP está registrado. Se alguém achar que você está atuando de maneira errada, alguém vai acabar lhe processando. Mas isso é da vida em sociedade. Né? E o mais interessante do conceito de internet é que é a rede. Quando eu me conecto na rede, eu me conecto com todo mundo que está nela. Eu não só vou entrar para dar uma olhadinha, não. Eu passo a ser parte daquela rede e a interagir com todo mundo. Bom, obrigado, Sérgio, de novo. Provocações interessantes. Bom, a questão da identificação dos internautas, eu gostaria de fazer um registro aqui, uma menção, que o Ministério da Justiça está desenvolvendo um debate sobre dados pessoais, que não se limita à internet, como se colocou para a gente fugir, então, do debate limitado ao projeto. Esses dados pessoais também têm questões sensíveis na questão de uso de comércio, né, uso de dados no comércio, em cadastro de alguma loja ou cartão de crédito. E, enfim, essa questão dos dados pessoais tem um projeto específico que lida com esse problema de forma abrangente. Faço o convite aqui aos colegas juristas e a quem estiver assistindo a se interessar. Novamente, qualquer pessoa pela internet pode participar e dar a sua contribuição. É fácil achar aí no site de busca, dados pessoais do Ministério da Justiça, não tem muito mistério. Bom, com relação ao exemplo usado de ameaça pela internet, a dificuldade de encontrar alguém sem esse registro, eu faço de novo o paralelo com o ambiente presencial de uma ameaça por carta anônima que não tenha sido enviada pelo correio. Se a pessoa utilizou um mecanismo para não deixar a impressão digital, você vai ter caneta e papel. E tenho plena certeza de que a polícia tem condições de investigar, eventualmente, pelo sentido da informação. Se alguém te ameaça com base em um fato que só você conhece, eventualmente aquele ambiente onde circula aquela informação permite você identificar mais ou menos quem foi. Quer dizer, se alguém sabe que você eventualmente, eu no caso estudei na UNB, alguém me ameaça fazendo referência ao fato de eu estudar na UNB, há um universo mais restrito. Quer dizer, eu sei que pelo menos não foi alguém num país distante que está me acusando por conta da minha religião. Sei que foi alguém que tem conhecimento da minha vida acadêmica. Então, há outros limitadores que não os tecnológicos que permitem uma restrição do universo de investigados. Mas, além disso, mesmo para o universo tecnológico, e aí respondendo a sua questão de por que a sistemática de registro de ligação telefônica não pode ser adotada paralelamente para o registro de informações da internet, porque a informação telefônica ela é etéreo, ela some. A partir do momento que eu falei ao telefone, se não houver a gravação que eu falei, ele se perdeu. No caso da internet, as ações ficam registradas. Normalmente, as práticas da internet levam a um registro, diferentemente, então, da fala ao telefone. Então, você tem potencialmente o acesso ao que foi comunicado. Ainda que o registro ou da ligação, número tal ligou para o número tal, possa ser comparado com muita semelhança, computador tal acessou o site tal, ou usou o serviço tal, isso é factível. A diferença está na informação. A informação na internet, ela fica e ela circula. É possível você, com um botão, replicar o posicionamento de uma outra pessoa. Na internet, no telefone isso não acontece. Porque a gente falar por telefone, o doutor Eduardo não poderia, que legal essa frase do Paulo, quero comunicar para todos os meus amigos. Isso não é possível.
Então, o acesso ao conteúdo é diferente na internet. Foi o que eu quis colocar quando eu falei que qualquer pessoa que acesse um blog pode ter acesso ao IP. Então, é fácil você saber qual foi o conteúdo da comunicação, mesmo no ambiente não investigativo. Esse acesso é facilitado. E, então, ter esse acesso ao registro de quem estava usando o IP vai dar uma capacidade de acesso ao conteúdo infinitamente maior do que no caso do acesso telefônico. Além disso, o IP é uma informação que registra um local. Pelo número do IP, que ele é sequenciado e distribuído por todo o mundo, cada bloco é direcionado para uma região do mundo. Então, se você sabe pelo número do IP, quem falou, você já consegue saber se estava no Rio de Janeiro ou no Distrito Federal. Já é uma limitação bem maior do que uma carta anônima colocada na caixa do correio. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao Paulo Renan, que hoje nos trouxe o trabalho de mestrado para ser apresentado aqui no programa Academia, bem como também o Dr. Eduardo Moretti, nosso muito obrigado, e ainda o Sérgio Fava, nossos agradecimentos. Você também pode participar do programa Academia, né? Você também pode ser o nosso convidado. Para isso é fácil trazer aí o seu trabalho para ser debatido aqui no programa. É fácil, basta participar enviando um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Bem, você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica de Sobral Pinto, mineiro de Barbacena. Em 74 anos de carreira, Heráclito Fontoura Sobral Pinto destacou-se na defesa de políticos e intelectuais perseguidos por regimes autoritários. A notoriedade do mineiro de Barbacena veio durante o governo Getúlio Vargas. Sobral reivindicava o fim das arbitrariedades. Anticomunista, protegeu Luiz Carlos Prestes na efervescência política dos anos 30. Defendeu o escritor Graciliano Ramos, os ex-governadores Carlos Lacerda e Miguel Arraes, e a legalidade da posse de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. Se no primeiro momento apoiou o regime militar, logo se posicionou contrário aos generais e foi detido em 1968. Sobral Pinto morreu em 1991, deixando uma lição de civismo. Como a prerrogativa essencial da dignidade é a liberdade, eu trairia minha fé e minha própria razão de ser se calasse ao ver a liberdade ofendida ou renegada. Obrigado e até o próximo programa.